Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula. Eu vou falar agora sobre a prova da Marinha. Vou fazer alguns exercícios da Marinha para Engenharia Civil, prova de 2013. Começando por esse exercício número 2, que fala assim: considerando os mecanismos de envelhecimento e deterioração de uma estrutura de concreto, assinale a opção que corresponde ao mecanismo conhecido como lixiviação. Opção A: ação de águas puras, carbônicas, agressivas ou ácidas que dissolvem e carregam compostos hidratados da pasta de cimento. B. É aquele relacionado às ações mecânicas, movimentações de origem térmica, impactos, ações cíclicas, retração, fluência e relaxação. Não, né? Lixiviação é uma patologia, mas não é causada por movimentação térmica, impacto, nada disso. C. Despassivação por carbonatação, ou seja, por ação do gás carbônico da atmosfera, elevando o pH do concreto para valores acima de 10. D. Reação deletéria superficial de certos agregados decorrentes de transformações de produtos ferruginosos presentes na sua constituição mineralógica. E. Expansão por ação de águas e solos que contenham ou estejam contaminados com sulfatos, dando origem a reações expansivas e deletérias com a pasta de cimento hidratada. Então vou deixar a imagem aí de uma lixiviação para você ver qual dessas opções você acha que é. Bom, a NBR 6118 fala sobre a lixiviação, fala sobre essas patologias no concreto. E a patologia correspondente, a descrição correspondente à lixiviação é a alternativa A. É ação por águas. Elas podem ser puras, carbônicas ou ácidas. E aí gera a lixiviação. Exercício 7. Considere uma haste reta de 1 metro de comprimento, uniformemente comprida, tendo inércia constante, livre em uma extremidade e engastada na outra. Calcule o comprimento de flambagem dessa haste em metros e assinale a opção correta. Então, o que é o comprimento de flambagem? Quando a gente vai fazer o cálculo da flambagem, a gente usa um LF, que é exatamente esse comprimento da flambagem. Ele é o comprimento da barra vezes uma constante, que é determinada por tabela, né? E, por exemplo, se for uma biapoiada, essa constante é 1. Se for, igual ele falou aqui, engaste livre, essa constante é 2. Como a gente tem 1 metro de comprimento, 2 vezes 1, alternativa C. 8. Quando as reações de apoio de uma estrutura podem ser determinadas a partir das cargas externas aplicadas, utilizando-se somente as equações de equilíbrio da estática dos corpos rígidos, a estrutura é considerada externamente. Então, olha só, ele está falando o seguinte: tem uma estrutura e nessa estrutura a gente consegue calcular as reações só a partir das cargas externas. A gente não precisa de fazer nenhum cálculo interno, nenhum cálculo de esforços internos. Bom, uma dica: a gente tem 3 tipos de estrutura com relação às cargas. A gente tem hipoestática, isostática e hiperestática. Hiperestática é quando você não consegue determinar só com as cargas externas. A isostática é quando você consegue. E a hipostática é quando você não tem o equilíbrio. Então, aqui ele está falando do equilíbrio suficiente e você consegue calcular. Então é isostática. Tá? O mesmo número de reações é o mesmo número de equações de equilíbrio. Então você consegue calcular. Alternativa E, isostática. 9. No projeto de instalações prediais de água fria, a perda de carga nas conexões que ligam os tubos, formando as tubulações, deve ser expressa em termos de... Aqui, a resposta é comprimento equivalente dos tubos. Tem até um cálculo da perda de carga equivalente, relacionado ao comprimento equivalente dos tubos. Alternativa C. 10. Parâmetro definido como a diferença entre o limite de liquidez
e o limite de plasticidade é conhecido como índice de... Então, índice de liquidez, IL, menos LP. Você lembra qual que é esse índice? É o índice de plasticidade. Okay? 15. De acordo com a NBR 6118, projeto de estruturas de concreto, a classe de agressividade ambiental a ser adotada para o dimensionamento de uma estrutura de concreto submersa deve ser fraca, moderada, forte, muito forte ou excessiva. Vou colocar aqui para vocês a tabela da NBR 6118. Você vai ver que é fraca, alternativa A. Vamos fazer a 32. Entende-se como instalação sanitária dos canteiros de obras o local destinado ao asseio corporal e ao atendimento das necessidades fisiológicas. É o banheiro, né? A instalação sanitária deve: A. Possuir paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira. Estar ligada diretamente com outros locais do canteiro, tais como local de refeição. Você acha que é prudente colocar a instalação sanitária perto de local de refeição? Negativo, né? A alternativa B está errada. C. Estar situada em local distante do posto de trabalho com deslocamento superior a 150 metros. Também totalmente imprudente. Não é prudente você colocar o banheiro mais de 150 metros de distância do local de trabalho. Numa emergência, o funcionário vai precisar percorrer um caminho muito longo. D. Ter piso cimentado de madeira ou material equivalente. E. Possuir somente lavatório e chuveiro na proporção de 1 para cada grupo de 30 operários. Não. Você precisa de um lavatório para cada 20 operários e um chuveiro para cada 10. Isso aqui também está, se eu não me engano, é NR18. Tá? NR18 também fala da alternativa A. Possui paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira. Aí, ela está na NR18, só que ela está falando outra coisa. Ela está falando que o lavatório é para cada 20 e chuveiro a cada 10. Ok? Para terminar, vamos falar dessa 34 aqui, um diagrama cujas ordenadas, que são plotadas como uma função da distância ao longo do vão, fornecem o valor de uma força interna, uma reação ou um deslocamento em um ponto específico da estrutura. Quando a carga unitária de 1 kN se move por essa estrutura, é denominado de diagrama de força interna? Não, diagrama de força interna é quando a gente não usa carga unitária, a gente simplesmente faz o diagrama das forças, né? Linha de carga móvel, diagrama de magnitude da força, linha de influência ou diagrama da carga unitária. É a alternativa D, linha de influência. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Eu elaborei um plano de estudos de 45 dias para a prova da Marinha. Caso você seja engenheiro civil, você tem interesse em prestar esse concurso público, clique no link nos comentários e eu te mando essa planilha. Um abraço, até a próxima aula, tchau!